Esse documentário partiu da leitura do livro Diário de Anne Frank, no qual ela relata sua vida, onde a maior parte dela é dentro do anexo secreto. Ela tinha apenas 13 anos e viu sua vida mudar totalmente. Ela, seus pais e outros judeus estavam sendo escondidos dentro do anexo secreto, em Amsterdã. Nessa época, Amsterdã estava sendo invadida pelos nazistas. Anne Frank relatou em seu diário os conflitos de uma adolescente e a tensão de se viver escondida, sobrevivendo com comida armazenada. Além disso, Anne conta sobre a ajuda que ela recebia de amigos, sobre o sofrimento de uma guerra, sobre os bombardeios e a possibilidade de eles serem descobertos no anexo e mortos. Com muita personalidade, Anne Frank era muito estudiosa, amava ler livros e também ela tinha um grande sonho de se tornar uma grande escritora. Mal sabia ela que futuramente seus registros se tornariam mundialmente conhecidos. Em seu diário, Anne conta sobre o medo que passavam quando se ouvia explosões e movimentações do lado de fora do anexo. Em seu diário, Anne conta sobre o medo que passavam quando se ouvia explosões e movimentações do lado de fora. Durante o dia, eles não podiam fazer barulho, nem mesmo podiam abrir as torneiras do anexo. Otto, pai de Anne, decidiu realizar o sonho da filha e publicou seu diário em forma de livro, em 1947. A crise de 29, também conhecida como a Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional, no final da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento, e teve como causa a superprodução e a especulação financeira. O efeito foi devastador, pois as ações se desvalorizavam fortemente em poucos dias. Pessoas muito ricas passaram da noite para o dia para a classe pobre. O número de falências de empresas foi enorme e o desemprego atingiu quase 30% dos trabalhadores. As famílias que se dispunham a esconder as crianças enfrentavam grandes desafios na hora de esconder os jovens. Alguns se passavam por não-judeus e assim conseguiam viver relativamente livres. Os demais tinham que viver de forma clandestina em sótãos ou porões. Para viver como não-judeu, era preciso documentos falsos, que eram difíceis de se obter na região europeia ocupada pelos alemães. Aqueles que portavam documentos falsificados corriam grande risco, já que os alemães e as forças policiais examinavam cautelosamente os documentos de identidade em busca de judeus. Os pais, as famílias e as crianças que se dispunham a escondê-las enfrentavam grandes dificuldades quando tomavam a decisão de proteger aqueles jovenzinhos. Algumas crianças que conseguiam se passar por não-judeus conseguiam viver vidas relativamente livres. Já as outras tinham que viver clandestinamente em sótãos e porões. Crianças que eram apresentadas aos demais como cristãs tinham que disfarçar cuidadosamente sua identidade judaica, de vizinhos curiosos, colegas de escolas, informantes, chantageadores e da polícia. Uma simples palavra que escapasse de seus lábios ou algum comportamento diferente que poderia expor a criança e seus protetores ao perigo. Viver como se fosse um não-judeu exigia documentos de identidade falsos, os quais eram difíceis de se obter nas áreas da Europa ocupada pela Alemanha e que estavam sujeitas a frequentes inspeções pelas autoridades. Durante a guerra, as crianças precisavam mudar com frequência de um refúgio para outro. Para as crianças que tiveram que se separar de seus pais, o sofrimento emocional ocasionado pelo trauma do afastamento era constante e as preocupações inúmeras. Aquelas que pareciam judias, que não falavam o idioma local, ou cuja presença na casa de um protetor levantavam muitas suspeitas, tinham que permanecer fisicamente ocultas, e eram mantidas escondidas nos sótãos e porões das casas. Felícia Meinemer, assim como aqueles que ajudaram a família de Anne Frank a se esconder da Gestapo, muitas pessoas que não eram perseguidas tentaram ajudar minorias a escapar de um destino fatal. Foi o que aconteceu com Felícia Meinemer. Acabara de perder sua mãe quando as tropas alemãs invadiram a Polônia. Era 1939 e vivia na Varsóvia como técnica dentista. Estava casada e passava por dificuldades financeiras desde que começara a tentar manter a saúde da mãe. Com a invasão, foi enviada a diversos guetos e campos de concentração, onde assistia crianças morrerem sem poder fazer nada.
Ficou sabendo, por 2 amigos, que seu marido também tinha falecido, mas foi entre um deslocamento que Eugênia Kochanowska, uma amiga cristã de longa data, apareceu com uma série de documentos falsos. A partir dali, Felícia poderia andar pelas ruas e trabalhar sem ser notada. No papel, ela era uma mulher católica e em 1948 finalmente chegou ao Brasil. Otto Frank, pai de Anne Frank, Otto Heinrich Ben Frank, conhecido popularmente como Otto Frank, era um empresário judeu-alemão e teve que passar pela violência devastadora nas mãos dos nazistas alemães. Ele perdeu toda a família para o massacre em massa dos campos de concentração nazistas. Esposa e 2 filhas, Margot e Anne. Frank era um empresário excepcionalmente bom que começou a trabalhar em um banco na Alemanha e depois voou para a América por alguns anos para trabalhar. Ele participou da Primeira Guerra Mundial e depois abriu seu próprio negócio na Holanda, onde levou sua família. Assim que a tirania do exército alemão começou, Frank escondeu sua família em um anexo secreto sobre seu escritório na Holanda. Alguns anos depois, porém, foram pegos e enviados para campos de concentração. Ele foi o único que sobreviveu. Mais tarde, ele descobriu que durante todo esse tempo, quando sua família estava escondida naquele escritório, sua filha caçulane mantinha um diário, anotando a dor e as experiências pelas quais ela e sua família estavam passando. Ele decidiu publicar o diário depois de transformá-lo em um único manuscrito para que todos no mundo possam refletir sobre a tristeza de todo o incidente através das palavras de sua filha. Frank se casou com sua primeira esposa, Edith Hollander, em 1925. O casal ficou juntos até a morte de Hollander nos horríveis campos de concentração. Eles tiveram 2 filhos juntos, Margot e Anne. Ele se casou em 1953 com Fritz Markowitz e o casal mudou para a Suíça para sempre. Eles viveram lá até a morte. Frank morreu em 1980 com 91 anos em Basileia, Suíça, devido a câncer de pulmão. O campo de concentração de Auschwitz foi uma rede de campos de concentração localizados no sul da Polônia, fundada em maio de 1940 e funcionando até 27 de janeiro de 1945, quando as tropas aliadas ocuparam o local e libertaram os prisioneiros. O campo de concentração e extermínio de Auschwitz foi o maior acampamento de prisioneiros da Alemanha nazista e o maior centro construído para matar pessoas em toda a história da humanidade. Sendo palco das mais conhecidas e intoleráveis atrocidades nazistas, como os assassinatos em grande escala industrial nas câmaras de gás, torturas, experimentos médicos e trabalho escravo. Tornando-se muito rápido o maior centro de concentração e extermínio de pessoas da Segunda Guerra Mundial, onde 2,5 milhões de pessoas foram executadas por envenenamento de gás e outras 50 mil morreram de doenças e fome. O socialismo é um ideário político e econômico concebido no contexto da Revolução Industrial em fins do século XVIII e meados do século XIX. Tendo por princípio baselar a igualdade, o socialismo foi construído em contestação ao capitalismo, que naquele período operava sem nenhuma regulação ou legislação trabalhista que conferisse aos trabalhadores proteção e condições dignas de trabalho. Numa conjuntura social de intensificação das desigualdades sociais e, consequentemente, da miséria, a teoria socialista foi criada por pensadores que desejavam construir um caminho para uma sociedade organizada sob o princípio da igualdade. A adoção do ideário socialista por um país inteiro ocorreu pela primeira vez no século XX, na Rússia, que em 1922, unificada a outros países, formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi agregando países do leste europeu. Outro país que se considera socialista é a República de Cuba, o país em que o socialismo foi adotado a partir da Revolução Cubana em 1959. Mantém-se norteado por princípios socialistas, como serviços públicos centralizados no Estado, destacando-se principalmente por sua medicina. A economia planificada foi por muito tempo alvo de embargos e sanções de outros países. O imperialismo foi uma prática política, filosófica, social e histórica que impôs aos países colonizados uma série de fatores de dominação econômica e social. No geral, o imperialismo é o controle e influência, que é exercido tanto direta ou indiretamente,
política ou economicamente, dessa forma, obtendo controle social através da influência governamental. Os principais continentes atingidos pelo imperialismo foram a América e a África, e os principais países que realizaram as práticas imperialistas foram França, Inglaterra e Portugal, e atualmente os Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental Capitalista e Alemanha Oriental Socialista. O processo de reunificação da Alemanha ocorreu apenas no fim da década de 80, com a queda do Muro de Berlim e a crise dos países de regime socialista. Nos anos que se passaram em que os países estavam divididos, os alemães ocidentais capitalistas e os orientais socialistas conseguiram, graças ao acentuado empenho e à ajuda financeira externa, reestruturar das desmedidas perdas ocorridas na Segunda Guerra. Na década de 60, os alemães ocidentais possuíam um padrão de muito além do padrão consumo muito oriental. Através de recursos norte-americanos, a economia da Alemanha ascendia substancialmente, tanto que o produto interno bruto do lado ocidental alcançou o de países como Inglaterra e França. Esse fato colaborou para a crescente invasão de alemães orientais desgostosos com o regime socialista para a Alemanha Ocidental. Em agosto de 1961, a quantidade de alemães deslocados para a parte ocidental chegou a 40 mil. Diante disso, as autoridades da Alemanha Oriental determinaram a construção do famoso Muro de Berlim. Esse muro dividiu fisicamente as Alemanhas e foi o principal marco da Guerra Fria e da separação do mundo entre as duas ideologias contrárias, o capitalismo e o socialismo.